Bom dia! Estou aqui para mais uma história. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque Ele é bom e porque a misericórdia dele dura para todo sempre. Quem você é? É uma pergunta que eu estou te fazendo nessa manhã. Você sabia que quando o seu nome está na lista, quando você é amigo, a sua entrada é VIP? Vou te contar um pouquinho sobre isso. Vou citar um exemplo que eu ouvi essa semana e que me chamou a atenção. E assim como chamou a minha atenção, eu creio que vai chamar a sua também. Aqui no nosso país, nós temos um presidente. Todo mundo conhece, o presidente Jair Bolsonaro. Eu conheço ele, porém, ele não me conhece. Então, se o presidente der uma festa e eu sair da minha casa dizendo, eu vou à festa que o nosso presidente está dando no dia de hoje. Eu vou chegar lá fora no portão terão os seguranças dele, e eu vou chegar lá, vou dizer para ele, eu vou entrar na festa, eu conheço o presidente. Ele vai perguntar o meu nome, eu vou dizer, ele vai procurar, vai falar para mim, o seu nome não está aqui na lista, você não vai entrar. Mas, se o presidente Jair Bolsonaro me conhecer, ele simplesmente vai até lá naquele portão, lá fora, nos seguranças, e vai falar, olha, vai vir uma pessoa aí, a Jô, a hora que ela chegar, você deixa ela entrar, ela é minha convidada. Aí então, quando eu chegar lá, eu falo, olha, eu quero entrar, eu fui convidada, ele vai perguntar para mim, qual o seu nome? Eu vou dizer, eu sou a Jô. Ele vai olhar na lista, vai falar, você pode entrar. O presidente esteve aqui e disse que quando você chegasse era para deixar você entrar. Uma entrada triunfante. Assim é a nossa vida com Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus. Outra coisa é Deus conhecer você. Isso faz toda a diferença. Quando nós temos intimidade com uma pessoa, a gente conversa com ele normalmente, sem nenhum ritual, sem nenhuma preparação para aquilo. Simplesmente conversamos, normalmente. E como é gostoso conversar com um amigo. Eu vou falar um pouquinho com você hoje sobre a lei de Deus. A lei, ela veio para que você compreenda que o não cumprimento dela é pecado. É como uma lei de trânsito. Se você infringir a lei, você vai ser punido por aquilo. Quando Deus criou Adão, Deus fez Adão e colocou lá no Éden, falou para ele que de todo fruto, toda árvore que dá fruto ali, ele podia comer. Mas ele pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal e falou para Adão, dessa você não come. Mas Adão foi lá e comeu, todo mundo conhece a história. E por causa do descumprimento da lei, da ordem de Deus, todos nós fomos punidos por isso. Fomos condenados por isso. Você pode dizer assim, Jô, então por que Deus colocou essa árvore lá? Ele poderia simplesmente não ter colocado essa árvore lá. Não ia ter o pecado. Se no Éden não tivesse essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não seria um paraíso, seria uma prisão. E Deus nos fez livre. Ele fez eu e você livres. Nós é quem decidimos quem nós queremos ser. Você é quem decide se você quer servir a Deus, se você não quer servir a Deus. No livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim,
Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Eu vou pedir para que você leia do 17 ao 21 aí na sua casa. Deus, no livro de João, capítulo 1, no versículo 11, diz assim: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. No versículo 12 diz: Mas todos os que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Olha que preciosidade isso. Então, se você creu em Deus, se você o recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua alma, né, nosso Senhor Jesus Cristo, aí em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 diz: Portanto, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amado, servir a Deus é livre, é suave aos outros. Como eu expliquei para você, uma coisa é você conhecer a Deus, outra coisa é Deus conhecer você. Eu fiz algumas anotações aqui. Com um amigo íntimo, como eu falei, você não tem assim aquele ritual para chegar até ele, aquela coisa. Não, você fala normalmente. E assim você deve falar com Deus também. Quando o pecador, ele entende que ele precisa do perdão de Deus, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu senti essa vontade de voltar a falar sobre isso. Porque a nossa salvação é o dom mais precioso que nós temos. É a coisa mais valiosa que um ser humano pode ter. Então, como eu disse a você, servir a Deus é leve e suave aos outros. O homem é quem complica. O homem é quem coloca um fardo pesado para a gente carregar. Mas a própria palavra de Deus diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, eu quero que você medite nessa manhã. Leia esse livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 17 ao 21. Eu quero ler para você aqui o versículo 20. Olha, escuta com atenção. Veio, porém, a lei para que as ofensas abundassem, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, é importante que você saiba que servir a Deus é o ato mais inteligente e mais precioso que você pode fazer e ter na sua vida. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, que tudo ele fará por você e por mim. Eu glorifico a Deus, porque eu tive o privilégio de um dia alguém falar desse amor, dessa palavra para mim. E eu entendi que eu precisava do perdão e da misericórdia de Deus. Então, quem você é? Você vai ficar escravo do pecado ou você vai entender que você precisa do perdão de Deus e se tornar filho de Deus, como está escrito em João capítulo 1, no versículo 12. Mas todos os que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Que você possa fazer essa escolha nessa manhã. Tá bom? Tenha um dia abençoado na doce presença de nosso Senhor Jesus Cristo.